Vamos lá, vamos começar. Eu quero pregar sobre um dos maiores desafios da nossa jornada de fé. Não só hoje, mas em cada estação. Um povo viveu esse desafio de uma forma diferente. Se manter firme em meio a um mundo inconstante. Se manter firmado mesmo quando tudo ao nosso redor é variável. Se manter ancorado mesmo quando tudo que a gente conhece é volúvel. Esse talvez seja um dos maiores desafios da fé. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Como permanecer firme em meio ao mundo inconstante. Alguém está comigo? Diga amém. A gente vive a maior crise de ansiedade que a história já viu. Nunca tantas pessoas ao longo da história enfrentaram desafios emocionais na proporção que a gente enfrenta hoje. A gente poderia falar sobre vários motivadores. A gente é afetado através das telas, das crises, da velocidade das coisas. A gente é afetado pela fragilidade das relações. A gente é afetado pela fragilidade das alianças. Tem um sociólogo, Zygmunt Bauman, que ele diz que vivemos a geração em que tudo que era estável e sólido se tornou liquefeito. Relações que duravam para sempre agora duram anos. Alianças que duravam para sempre agora duram estações, duram temporadas. Mas no meio de um mundo em que tudo é volúvel, é incerto, aonde a igreja está? Como nós nos portamos? Como permanecemos firmados mesmo que tudo ao nosso redor esteja desmoronando? Como permanecemos ancorados com a nossa esperança em um lugar seguro mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando, está alterando tão rápido? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu creio que Deus vai nos levar para um lugar de quebrantamento e temor, que vai gerar salvação na vida de alguém. Algo vai ser transformado nessa noite. Alguém concorda? Diga amém. O primeiro princípio que eu quero compartilhar, irmão, é que a travessia não tolera uma fé seletiva. Olha para mim. A gente olha para a história do povo saindo do Egito e indo para Canaã, saindo de um cativeiro e indo para uma terra prometida. Isso não é uma alegoria, isso é real. Isso não é uma fantasia, isso é histórico. Mas essa história, ela também tipifica a minha história e a sua. Fomos transportados de um cativeiro para um lugar prometido. A Bíblia diz que Ele nos transportou. Eu sinto Jesus aqui. Alguém sente Ele aqui nessa noite? Fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Porque a Bíblia dá esse nível de detalhe a ponto de deixar claro que o passado era o império e o nosso presente é um reino. Porque impérios podem ser construídos por mãos de homens. Impérios podem ser construídos com esforço. Impérios podem ser construídos do nada, mas reino não. Reino tem hereditariedade. Reino existe uma ordem. Você não se levanta e diz eu sou o novo rei. Você precisa ter nascido de um rei. Você precisa carregar o sangue de um rei. Quando a Bíblia diz, vocês foram transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado, Deus está dizendo, o modo é diferente, a dinâmica é diferente, a hierarquia é diferente e a forma como eu vou te usar também. A constituição é diferente, a estrutura é diferente e a forma como eu vou desenhar a tua história também. Alguém está pegando isso aqui? Vocês estavam perdidos, cativos, mas eu transportei vocês para um lugar prometido. E é nessa jornada de santificação que a gente enfrenta o maior desafio da nossa jornada de fé, a travessia. A travessia é o meio do caminho. Olhamos para trás e vemos que o cativeiro é parte do passado. Olhamos para frente e vemos que a promessa é parte de um futuro desejável. Mas e a travessia? Quantos suportam? Quantos sucumbem? Quantos preservam a fé e quantos negociam ela? Quantos conseguem manter uma fé ativa, proativa? E quantos acabam
acessando uma fé reativa. Quando algo está mal, eu socorro a presença. Quando algo está fora de ordem, eu procuro a palavra. Quando algo parece fugir do controle, eu procuro a igreja. É a travessia, irmão, que separa meninos de homens. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre princípios que nos mantêm firmes no meio de um mundo inconstante. A travessia não tolera uma fé seletiva. Ou cremos, ou nem começamos. Ou confiamos, ou viveremos ansiosos. Ou amamos a boa, agradável e perfeita vontade dele, ou vamos fazer pirraça todas as vezes que a vontade dele nos levar para um lugar de desconforto. Ou aceitamos a ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou entramos em crise quando coisas que vão cooperar com algo que não vemos nos levam para um lugar de moenda, de prensa, de deserto, de auto-humilhação. É nesse lugar, irmão, que a nossa fé é testada. E nessa travessia, ou você confia na palavra que você carrega, ou você desiste. Não tem meio termo. Ou você confia com tudo que você pode, que você de fato foi chamado para algo, foi ungido para algo, foi separado para algo, que você é parte de um reino inabalável, que você faz parte de uma família, existe uma mesa preparada para você na presença dos seus inimigos. Ou você desiste durante a jornada em meio a vales de sombra e morte. Porque o salmista diz que há uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos, mas isso se manifesta no final de um salmo. O início não é uma mesa, o início é um vale, e nesse vale há sombras de morte. Igreja, olha para mim, não há morte necessariamente, mas a sombra da morte já é suficiente para paralisar alguns. Tem estações que não há nenhum gigante, mas a sombra de um gigante, ou a possibilidade de um, já é suficiente para paralisar outros. A iminência de uma crise, a preocupação por uma porta que pode se fechar, o medo do abandono, a insegurança pelas incertezas, tem feito muita gente sucumbir. Mas o salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, ou em outras versões, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Vamos, alguém? A tua vara e o teu cajado me consolam. E a verdade, irmão, que nessa travessia, quem consegue manter uma fé guardada enquanto caminha por vales de sombra e morte, consegue acessar uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos inimigos. Quantas pessoas desejam viver uma mesa preparada na presença dos inimigos? Mas por que nem todo mundo que quer chega lá? Porque é a travessia que testa o quanto a gente de fato acredita na palavra que carrega. O quanto você de fato acredita que foi levantado para um tempo como esse. Esther ouviu isso e eu amo essa história, porque o Senhor deixa claro que não vai deixar de fazer o que Ele quer fazer, mas quem não se posicionar não vai participar daquilo que o Senhor certamente fará. Ele diz: Esther, se você não se posicionar, socorro e livramento virão de outra parte. O que Deus está dizendo é: aquilo que eu declarei que faria, certamente eu farei. A pergunta é: quem vai participar do que o Senhor está fazendo? Vamos, alguém aqui nessa noite? Josué 21:45 diz: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma palavra que o Senhor liberou sobre a casa de Israel se frustrou ou deixou de se cumprir. Todas se manifestaram. Crer que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu significa manter a minha fé guardada, mesmo que tudo diga que não, mesmo que demore, mesmo que o tempo passe, mesmo que circunstâncias sejam adversas. Pastor, você está dizendo que é fácil? Não, eu não vou mentir para você, não é fácil. Mas é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Paulo diz que esses sofrimentos leves e momentâneos estão gerando em nós, acrescentando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O problema é que o sofrimento leve e momentâneo, eu percebo, ele é palpável, eu vivo, ele é real. Mas a glória
que pesa mais do que todos eles, ela é eterna. Só na eternidade a gente vai acessar. Então suportar o sofrimento leve ou momentâneo exige de nós um pré-requisito: você precisa crer na eternidade. Olha para mim. Como eu vou crer numa recompensa num tempo futuro se eu tenho dúvidas se de fato a eternidade é real? Fala para quem está do seu lado: a eternidade é real. Esse foi o desafio de Estevão, primeiro mártir da igreja. A glória de Deus estava sobre a face dele, e enquanto era apedrejado, Deus se revelava e se manifestava. Como alguém faz o que Estevão fez, crendo que há uma eternidade? Ela é real. Ele está próximo. O meu Salvador está próximo. Como se manter firme, pastor, em meio a tantas inconstâncias? Trazendo à memória o que dá esperança, lembrando que há uma agenda maior. Eu preguei sobre isso esses dias. Eu falei sobre a promessa que lida com a oposição. E a gente falou sobre uma agenda maior. Para nós, sofrimento é sofrimento. Para Deus, sofrimento é reposicionamento. José foi reposicionado profeticamente quando um poço empurrou ele para o seu destino de governo. Davi foi reposicionado profeticamente quando um deserto fez ele forjar um exército. Um menino ungido liderava ovelhas, mas a partir de uma perseguição precisou liderar homens. Alguém está pegando isso aqui? Olha o nível de cuidado de Deus. Alguém está recebendo algo aqui? Davi é ungido para acessar o palácio, mas antes de acessar como rei, acessou como servo. Saul requisitava Davi para acalmá-lo com a harpa. O que Deus está fazendo? Através dessa incursão de Davi no palácio, Deus está ambientando um menino que será um rei. Veja, filho, perceba como um rei se veste, como se porta, como responde, como ordena, como governa. Para quê? Para que no dia que eu te levar para esse lugar, você não seja pego de surpresa. Você sabe como é estar nesse lugar. Eu já te levei lá. Alguém está pegando isso aqui? A Bíblia diz que Davi não foi nem cogitado pelo pai para ser ungido naquele dia, mas o céu mandou chamar. E quando o céu manda chamar, a unção é derramada sobre a cabeça de Davi. Quem é Davi até aquele momento? Um menino ungido rei, mas ainda é menino. Um pastor de ovelhas ungido rei, mas ainda é alguém que só lidera ovelhas. O que Deus está fazendo quando permite a perseguição de Saul? Deus está forjando uma liderança inabalável em Davi. Davi, você lidera animais, mas é fácil liderar ovelhas porque elas ouvem a voz do pastor e seguem. Mas agora, Davi, você vai ter que liderar homens loucos e torná-los valentes. E quando você pegar homens que são completamente desprezados, desprezíveis, e forjá-los em um exército, você vai começar a entender o lugar que eu vou te levar. Como um menino que só liderava animais lideraria o reinado. Ele precisa de experiência. Como Deus forja experiência em homens comuns? Através do nosso dia mal, da travessia. Olhamos para a história de Davi e percebemos que o desconforto é uma agenda maior de Deus. Não é punição, não é abandono, não é ausência de cuidado, é reposicionamento. Deus está reposicionando profeticamente a quem ama. Deus está empurrando para o destino profético alguém que carrega uma palavra maior do que o lugar que está. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Aleluia. Sabe, constância é sobre permanecer debaixo de uma palavra. José foi testado sobre o quanto cria que de fato a palavra que carregava era real. Davi foi pressionado sobre o quanto cria que de fato a unção que ele carregava era legítima. Porque o profeta faz algo que seria até tido como antiético se não fosse uma direção de Deus. Ele quebra protocolos, ele faz algo estranho. Enquanto há um rei assentado no trono, ele libera uma unção sobre o novo rei que vai governar. Como alguém pode ungir alguém para uma posição que já está ocupada?
É porque o céu vê diferente de como a gente vê. A terra olhava para o trono e via Saul sentado sobre ele. O céu olhava para o trono e já via um trono esvaziado. Deus feriu o seu próprio caráter, quebrou princípios, se rebelou. Como ungir alguém para um lugar que já estava ocupado? Não. Antes Deus destituiu e em seguida Deus posicionou. Saul fez o que não foi ungido para fazer, e a unção que tinha foi retirada. A Bíblia diz que quando ele oferece sacrifícios como se fosse um sacerdote, o profeta chega em seguida e fala: Saul, se você não tivesse feito isso, o teu reinado duraria para sempre, mas porque você fez, o Senhor o rejeitou e já está levantando alguém segundo o seu coração. Igreja, alguém está pegando isso aqui? Diga amém. 2 Coríntios 20, 22 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Celeiro, pega isso aqui em nome de Jesus. A estabilidade não é sustentada por motivação, mas por revelação. Deixa isso aqui gerar algo dentro de você. Porque muitos de nós estão ansiosos, porque os nossos púlpitos muitas vezes são motivacionais, mas não trazem uma revelação da nossa nova identidade em Cristo. 1 Pedro 2,9 diz que somos reis e sacerdotes. Produção, me ajuda com as crianças correndo. Essa palavra de hoje eu preciso de máxima reverência, por favor. Somos reis e sacerdotes. O que faz você ter firmeza no teu dia mal não é o quão motivado você está, mas é o quanto de revelação você carrega. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu ouvi, e eu sei quem me prometeu. Aquele que prometeu não fale nenhuma das promessas que fez à casa de Israel. Aquele que prometeu levantou homens improváveis e continua fazendo. Aquele que prometeu pegou um ventre estéril e fez esse ventre gerar João Batista, a voz que clama no deserto. Pegou um ventre virgem e nesse ventre virgem ele imaculado, ele colocou uma semente incorruptível, gerou Jesus. Ele não depende de um ambiente propício. A medicina diz: esse ventre não pode gerar. Jesus está dizendo: já está gerando. Pelo Espírito, coisas impossíveis se tornam inevitáveis. Vamos a alguém aqui? Aleluia. A sua estabilidade não é mantida por motivação, mas por revelação. Não tem nada pior do que um tolo motivado. Não tem nada pior do que sairmos de uma reunião como essa motivados na direção errada. Não é só sobre motivação, é sobre revelação. Porque antes de correr eu preciso saber para onde corro. Antes de construir eu preciso saber o que estou construindo. Antes de fazer eu preciso saber para quem estou fazendo. Correr na direção errada me faz chegar mais rápido em lugar nenhum. Agora a revelação, quem eu sou, o que eu carrego, para que eu fui formado, qual é o tipo de unção que eu recebi, qual é a agenda de Deus para mim. Irmão, olha para mim, você está recebendo algo aqui nessa noite? A Bíblia diz que Jesus foi construtor. Alguns vão dizer que carpinteiro, outros vão dizer que ele era pedreiro. Quando você vai para o original, dá margem para outros entendimentos. Mas imagina, na construção ou na marcenaria, ele lidava todos os dias com os mesmos elementos que o crucificariam no futuro. Jesus trabalhava com martelo, com pregos e madeira. Se ele é onisciente, ele sabia o que estava por vir.
Se ele tinha um conhecimento da palavra, como a palavra diz que ele tinha, ele era o próprio Verbo encarnado, ele sabia o que iria se manifestar. A palavra já dizia: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. A cruz não foi um acaso, não foi uma sentença escolhida de forma aleatória. A cruz era parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. Ele sabia que havia uma cruz a caminho. Como alguém trabalha todos os dias com os elementos que daqui a algum tempo vão crucificá-lo e ainda assim não anda ansioso? Só alguém que conhece a história, que vai se manifestar depois da história. Eu sei que há uma cruz, mas eu sei que há uma redenção, há ressurreição. A morte vai ser tragada pela vida. O meu Pai vai enviar o Espírito e eu vou ser trazido de volta dos mortos. Então, a revelação de uma jornada completa me faz olhar para o meu momento e entender que esse não é o final da minha história. Esse não é o meu fim. Eu lembro que em 2017, quando eu estava internado, eu ainda carregava muitas promessas. O Senhor disse: eu te darei filhos. Eu só tinha SESI. Você vai pregar em nações. Eu só tinha ido para Bolívia em missões. E lá, usando fralda, no meio de hospital, eu comecei a confrontar as promessas com o meu presente. O Senhor me disse que eu seria pai de mais de um. Eu só tenho uma. Esse não é o meu fim. O Senhor disse que eu pregaria em nações. Eu só fui uma. Esse não é o meu fim. O Senhor disse que eu edificaria igrejas. Eu só plantei uma. Esse não é o meu fim. O Senhor prometeu livros, eu só escrevi um. Esse não é o meu fim. Irmão, ter a revelação do nosso destino profético e do nosso destino final nos faz manter o nosso coração guardado quando o dia presente é o dia mau. Irmão, o dia mau certamente virá, mas ele é um momento. Ele não é toda a história. Você percebe que tem uma diferença absurda entre algo que faz parte da história e algo que é a totalidade da história? A morte fez parte da história de Jesus, mas a morte não foi o final da história de Jesus. O deserto fez parte da história do povo que foi liberto do Egito, mas o deserto não foi o final da história do povo no Egito. O poço fez parte da história de José, mas o poço não foi o final da história de José. Se dependesse dos irmãos, o poço seria o capítulo final, mas como não depende dos nossos irmãos, mas do Deus que nos viu primeiro, o poço foi só um capítulo, foi só uma página. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Vamos, alguém comigo aqui, levanta sua mão. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, você pode dar um brado de liberdade, você pode exaltar Jesus alto e mais alto. Vamos, celeiro, alguém aqui nessa noite. A estabilidade não é sustentada por motivação, mas por revelação. E é por isso que o nosso problema é a nossa fé seletiva. Cremos que portas abertas são milagres, mas cremos que portas fechadas são punição. Não, tem portas fechadas que também são milagres. O dia mau faz parte de uma costura de Deus te levando para um lugar de milagres. Se Ele não poupou nenhum dos heróis da fé e nem o seu próprio filho, por que nos pouparia? Na verdade, os desertos são a escola da fé. É onde a nossa fé é forjada, é onde o nosso caráter é forjado, é onde a gente é purificado. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Agostinho dizia: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. O Evangelho fala a respeito do Filho de Deus assentado ao lado do trono de Deus, intercedendo por nós, mas esse mesmo Evangelho fala que o Verbo encarnado, antes de ser ressurreto, foi humilhado, transpassado. Teve sede, pediu água, deram vinagre para ele beber. A mãe do Filho de Deus viu seu filho ser rasgado, transpassado. Os seus discípulos o abandonaram. Aquele que dizia nunca traí-lo, o negou por 3 vezes. Irmão, tem muita dor antes do nosso destino ser revestido de beleza.
Talvez uma das coisas que mais nos ajude a entender o nascimento de uma promessa seja a gestação de uma criança. Você já viu um parto? Tem muito sangue, tem muita cólica, tem muita dor. É dramático. Uma mulher geme e sente dores de parto para que a vida possa se manifestar. E assim são as suas promessas. Bebês não chegam de cegonha, igreja. São gerados no ventre, tem enjoo, tem batalhas, tem desafios. Uma mulher é sugada para que os seus nutrientes possam nutrir uma vida que está sendo gerada além de si. Assim são as nossas promessas. Precisamos de uma fé que sustenta as promessas. Precisamos nutrir as promessas. Precisamos nos lembrar das promessas. Precisamos proteger as promessas. Porque certamente, se não sentimos a dor do parto, sentiremos a dor de um aborto. Irmão, guarda isso aqui. Não há sentido em abortar uma promessa porque você quer se livrar da dor do processo. A dor do aborto dói igual ou pior. Porque a dor do parto gera vida, há uma recompensa, há uma herança, há crianças correndo na casa, há um filho que você vai ter orgulho, existe uma flecha na tua aljava, há alguém sendo liberado com destino, há continuidade, aleluia! Mas o aborto não, há só a memória, algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Algo que eu poderia ter nutrido, mas preferi abrir mão. Assim são as promessas abandonadas no meio da travessia. Sabe, a fé tem duas partes. A primeira parte é a convicção de que Deus existe. A segunda parte é a confiança na sua natureza. A primeira parte é tão frágil que ela não nos diferencia, por exemplo, de Satanás e seus demônios. Eles têm esse mesmo nível de fé. Eles creem que Deus é real. Eles sabem que Ele é real. O que nos diferencia de Satanás e seus demônios? Olha para mim. É porque cremos na natureza de Deus. Você crê que Deus existe? Creio. Parabéns. Você compõe talvez 70% de toda a população da terra hoje. Você confia na natureza de Deus. É isso que separa meninos de homens. Eu creio que Deus existe e eu confio na natureza de Deus. Então aperte os cintos e seja bem-vindo à jornada. Você vai ser testado, esmagado, pressionado, coagido, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Aleluia. A firmeza, irmão, começa na revelação de quem Jesus é. Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Leonard Ravenhill, que é o autor do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, dizia: homens não falham por falta de poder, mas por falta de profundidade. A igreja brasileira não é uma igreja esvaziada de poder. Amamos a manifestação dos dons, mas que muitas vezes nos deixa inseguros, frágeis, é a falta de profundidade. A maturidade faz a gente aprender, irmão, que cair no Espírito é fácil. Difícil é andar no Espírito. Falar em línguas, e eu boto com muito zelo entre aspas, é fácil. Mas entender o que Deus fala, às vezes a gente não consegue entender o que Deus fala, mas tem um segundo nível. Quando a gente entende e finge que não entendeu. Irmão, não se sinta privilegiado. Eu e você passamos por isso, mas o pai da fé passou. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, o pai da fé, para que Abraão entregue
Isaac, o seu filho desejado, Deus é redundante. E Ele não é redundante por acaso. Ele é redundante para que não haja margem para Abraão fingir que não entendeu o que Deus está pedindo. Ele fala: Abraão, pega o seu único filho. Segunda parte do texto: aquele a quem você ama. Deus sabe que se falasse com Abraão: Abraão, pega o teu filho e sacrifica, certamente Ismael seria enviado para o sacrifício. Mas Deus não considera aquilo que nasce de precipitação. Deus só considera aquilo que nasce dele. Ele fala: pega o teu único filho. Deus, eu tenho 2. Não. Você considera 2, o céu só considera 1. Aquele a quem eu te dei, pega ele, o filho que você ama, o filho amado, desejado, que eu te entreguei, e sacrifica. O que Deus está dizendo é: eu sei que tem momentos que você não me ouve, mas eu sei que tem momentos que você ouve e finge não ouvir. Quantas vezes, irmão, a gente teve uma impressão no espírito: não é para fazer, não é para entrar, e a gente finge não ouvir porque a gente queria muito. Quantas vezes a Kézia lá em casa foi a voz do Espírito Santo e eu fingi não perceber que Deus estava usando ela porque eu queria muito. Amor, não faz. Amor, não confia. Amor, não se abre. Amor, não sinto paz. Não, amor, isso é coisa da sua cabeça. Isso é insegurança. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria: André, ouve a voz do Espírito através do tom de voz da tua esposa. Ela está falando o que Deus quer falar. Não faça, não entre, não confie, não abra, não dê acesso. Bill Johnson diz que o nosso problema com a fé não é a nossa incapacidade em ouvir a voz de Deus, mas é a nossa disponibilidade em ouvir todas as outras vozes. Charles Spurgeon dizia: uma fé que não pode ser testada não pode ser confiável. Porque a nossa jornada, ela é marcada por tantos momentos incertos. Olha para mim, pega esse nome de Jesus, isso vai ser bálsamo para você. Segundo a OMS, até 2030, daqui a 4 anos, a cada 10 pessoas na Terra, 7 vão estar enfrentando algum desafio ou disfunção emocional. É muito provável que a cada 10 pessoas que me ouvem agora nesse auditório, pelo menos umas 5 ou 6 já estejam enfrentando algum desafio emocional. Não ouse sair daqui sem receber aquilo que Deus está derramando sobre você. Isso daqui é vida para os seus ossos. Deus está nos ferramentando, nos empoderando, nos alinhando, para que a gente não seja tão frágil em meio ao mundo tão volúvel. Pastor, as coisas, elas são tão difíceis. Sim, elas são, mas há uma esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Há uma revelação. Ele é o refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Aleluia, alguém comigo diga amém. Uma fé que não pode ser testada, não pode ser confiável. Como Deus confiaria o reino a um menino que nunca enfrentou pressão? Como Davi lidaria com reis se unindo contra o reinado, se ele não conseguisse lidar com a perseguição de Saul? Como José teria autoridade para revelar um sonho a Faraó, a governar a nação mais poderosa da terra, se ele não conseguisse lidar com a rejeição? Como Noé construiria algo que ele nunca viu para suportar um fenômeno que ele nunca vivenciou? Se ao longo das décadas ele desistisse e sucumbisse ao teste do tempo, irmão, olha para mim, tem promessas que elas demoram não porque precisariam demorar, mas porque Deus está sujeitando o nosso coração ao teste do tempo. O quanto você realmente quer viver o que eu te prometi. Abraão já era idoso. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança porque confiava na promessa. O ventre da sua mulher era estéril, mas Deus disse: eu te farei pai de multidões. E agora, José? Você tem uma promessa e um diagnóstico. Qual voz ouvir? Eu lembro que em 2019 eu estava em Israel e eu recebi uma palavra
Deus disse: eu vou te dar mais 2 filhos. O próximo filho vai ser um homem, e é breve, e em seguida eu te dou uma menina. Eu volto para casa, a gente morava em Miami na época, eu compartilhei com a Kezinha a palavra. Passa 3 ou 4 meses, eu não lembro, vem a notícia: amor, tô grávida. Eu falei: por mim não faz nem o teste, eu já sei que é um homem. Eu quero fazer. Eu falei: então tá bom. Fizemos o teste, Benício. Aí no meio do parto do Benício, o médico fala: olha, o seu útero é muito fino, você não pode gerar. Se você engravidar de novo, corre o risco de você perder a tua esposa e o teu filho. Aí Deus nos empurra para um lugar, para essa encruzilhada. A medicina diz: se a minha mulher gerar, eu vou perder minha mulher e a criança. Mas Deus disse para mim lá em Israel: eu te darei um homem, mas na sequência te darei uma menina. E agora, José? Em quem confiar? Passa alguns meses de Benício nascido, a Kezinha, com uma mistura de alegria e preocupação, me dá a notícia: amor, tô grávida. Glória a Deus. Deus deu a promessa no dia bom para a gente não ter dúvida no dia mau. Deus nos disse quando você não estava gerando, para que quando chegasse nesse momento a gente não tivesse dúvida. É de Deus. E se é de Deus, irmão, não há quem possa impedi-lo de agir. Você pode levantar sua mão e declarar isso nessa noite. Diga: agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Vamos, igreja, declare com autoridade. Diga: porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia! Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Aleluia! Eu preciso de 10 minutos para terminar essa mensagem de verdade. Alguém pode ouvir mais 10 minutos? Diga amém. Aleluia! Se você quer viver milagres, prepare-se para viver em apuros. Porque o centro da vontade de Deus habita numa geografia que os únicos caminhos que nos levam até lá não foram ainda pavimentados. Onde fica o centro da vontade de Deus, pastor? Fica no meio de uma terra prometida. Uau, como eu chego até lá? Você vai ter que enfrentar gigantes, desertos, serpentes, escorpiões, irmãos mais velhos enciumados pelo tamanho do sonho, ou reis que já foram depostos com ódio porque você carrega um cheiro que ele sabe que não carrega mais. O centro da vontade de Deus é acessado por caminhos que não foram pavimentados. O centro da vontade de Deus é Canaã, mas o caminho que leva até lá passa por desertos e por Jericó. O centro da vontade de Deus para Davi é o trono de Israel, mas o caminho que o leva até lá passa por Saul. O centro da vontade de Deus para José é o governo do Egito, mas o caminho que o leva até lá passa por poços e por prisões. O centro da vontade de Deus para Noé é proteção e livramento, mas o caminho que o leva até lá vai precisar passar por dilúvio e destruição. O centro da vontade de Deus para a criação é a redenção e salvação, mas o caminho que trouxe a gente até aqui precisou passar por um calvário ensanguentado. A beleza foi coberta de dor, a vida precisou morrer para que a gente que já estava morto pudesse voltar a viver. Sabe, o final daquilo que Deus tem para nós é maravilhoso, é belo, é bonito, é glorioso, é cheiroso, é florido, mas o caminho que leva para lá muitas vezes é sangrento. Você está comigo? A Bíblia diz que quando Davi deseja trazer a presença de Deus para a cidade, ele faz a coisa certa do jeito errado. Coloca a Arca da Aliança em carros de bois, ao invés de levar no ombro de sacerdotes. Essa história você já sabe. O carro paralisa, os bois tropeçam, Uzá tenta pegar a Arca da Aliança e ele é fulminado. Davi, sem saber ao certo o que fazer, manda a arca então ser armazenada na casa de Obed-Edom.
E 3 meses depois a notícia que chega para ele é: rei, desde que a Arca da Aliança foi para a casa de Obed-Edom, tudo que ele faz prospera. Então Davi faz agora a coisa certa do jeito certo. Mas ele não só faz do modo operante certo, ele se redime pelo que fez de errado. Alguém está pegando isso aqui? Ele sacrifica. E a cada tantos passos ele faz um altar e ele sacrifica, e ele sacrifica, e ele sacrifica. Irmão, deixa eu te levar para um lugar. Naquela época não tinha drone, mas vamos imaginar a visão do terceiro céu, da sala do trono. Deus vendo um caminho da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi, e havia sangue por todo o caminho, todo o trajeto. Não havia flores, não havia beleza, mas havia sangue. Um caminho de sangue trouxe a presença de volta para casa. Você percebe que há um simbolismo do que Jesus faria em todo o Antigo Testamento? Um caminho de sangue nos trouxe de volta para casa. O que recebemos como herança? Salvação. Mas o caminho que nos trouxe até aqui foi um caminho marcado por sangue, e não é um sangue de qualquer um. Só para te trazer um nível de consciência. Tem alguém que é pai aqui? Levanta a mão. Ok. Você ama o seu filho? Você daria talvez a tua vida por ele se fosse preciso? De verdade? Agora, você daria o teu filho para salvar alguém? Foi isso que ele fez. O preço da redenção não foi o preço de sangue. O preço da redenção foi o preço de filho. Deus pagou o preço do seu único filho para nos trazer de volta para casa. E é por isso que eu não acredito, fundamentalmente, que Jesus morreu para a gente se tornar evangélico, ou para a gente ouvir 40 minutos de uma mensagem no domingo e já ficar preocupado se está acabando, porque eu quero pegar o final do Fantástico. Ou para a gente não congregar porque o Kids não está pronto e eu vou voltar quando ele estiver pronto. Ou para a gente escolher a igreja pela estrutura, ou pela quantidade de vagas no estacionamento, ou pelo conforto das cadeiras. Não. Isso é o que a igreja moderna se tornou para alguns, mas não é sobre isso. O Filho de Deus sangrou no madeiro para a gente poder voltar para casa. E o que é voltar para casa? Não é sobre uma igreja evangélica, não é sobre um auditório construído por homens, é sobre a presença viva, a manifestação da glória, a revelação da identidade, é sobre a filiação. Não mais escravos, agora filhos. Fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida pela vida. Cristo ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Exalte a Ele, exalte a Ele. Vamos, você pode mais. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Chega. Aleluia. A gente quer viver os sonhos de Deus, mas pouca gente sabe o que isso significa. Viver os sonhos de Deus significa ser lançado em estações em que só Deus vai poder sustentar você. Pastor, isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas vamos traduzir. Estar em um lugar que só Deus pode sustentar é estar como aquela viúva que só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite, e fez a última refeição para o profeta, sabendo que morreria de fome com o seu filho. Isso é estar num lugar em que só Deus pode sustentar você. Estar em um lugar que só Deus pode sustentar você é estar diante de um mar fechado, olhar para trás e ver exércitos poderosos vindo contra você, os seus filhos, os netos, os anciãos, e você saber, se o Senhor não abrir o mar, não há mais o que fazer. Esse é o lugar onde só Deus pode sustentar você.
É você olhar para cima e você vê a luz do dia, mas você olha para o lado e sabe que você está no fundo do poço. E quem te jogou? Os teus irmãos. Irmão, tem um requinte de crueldade no que fazem com José, porque os irmãos, no momento de fúria, poderiam ter matado ele. Mas alguém tem uma ideia, você está comigo aqui? Alguém tem uma ideia e fala, se a gente matar, a gente só acaba com o problema. Mas se a gente vender, a gente acaba com o problema e ainda vai lucrar com ele. José é lançado num poço e vendido, porque os irmãos queriam abrir mão de um sonhador no seu meio e ainda assim lucrar com ele. Eu vou finalizar e eu quero ministrar algo sobre alguém aqui. Essa palavra não é para te desanimar, é para te reposicionar. É para gerar em nós uma fé madura. É para de fato a gente conseguir nos manter firmes em meio ao mundo inconstante. Porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A gente costuma acrescentar uma parte do texto que não existe. Tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Mas não é isso que ele disse. Porque se ele dissesse isso, ele está dizendo que tem uma continuidade ou uma participação nossa. Vem um ponto final. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto final. Pastor, eu não entendi ainda, eu vou te explicar. A nossa vitória não vai acontecer, igreja. A nossa vitória já aconteceu. Vamos, alguém comigo? Ele venceu a morte. Aleluia. Vamos cantar isso, Sam. Sobe aqui, por favor. E ele venceu a morte. O que vai acontecer em 2026, pastor? Eu não sei, mas eu sei o que aconteceu há 2026 anos atrás. O rei venceu a morte e ele triunfou em glória, e ele está sentado à direita do Pai e ele intercede por nós. Alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Aleluia!